E aí galera, beleza? Professor Gustavo. Eletrólise, um dos assuntos mais temidos da fisicoquímica. E eu vou deixar aqui bem bacana para você. Você vai entender. Primeira coisa, as pessoas entendem muito fácil pilha. E vem para eletrólise e costuma travar. Mas não tem motivo para isso. É só seguir alguns passos. Primeira coisa, a gente precisa entender a diferença básica, né, da eletrólise e da pilhas. E eu vou falando ao longo desta aula aqui a diferença. Mas primeiro, eletrólise. Pessoal, eletrólise, diferente da pilha, é um processo não espontâneo. Professor, o que é um processo não espontâneo? É um processo que eu preciso forçar para acontecer. Na pilhas, eu coloco sempre dois metais. Eles vão ter uma reação de óxido-redução, ou seja, transferência de elétrons naturalmente, né? E ocorre a produção de energia elétrica. Então, na pilhas, eu tenho energia química, que é da óxido-redução, que vai pegar e transformar em energia elétrica. Aqui, pessoal, o contrário. Aqui eu vou pegar a energia elétrica e vou forçar uma energia química. Eu vou forçar uma reação de óxido-redução. Tá? Então, quando você pega uma energia elétrica, já está tendo um gasto por isso. Então, isso é um processo não espontâneo. Agora, tudo vai basear por que eu preciso pegar energia elétrica, né? E quais as partes da minha substância que vai aceitar essa parte elétrica. Entenda aqui comigo. Primeiro, o princípio da eletroquímica lá na eletrólise é ter íons livres. Tá? Mesma coisa da pilhas, também era ter íons livres. Tanto é que eu precisava do metal e da solução que tinha esse metal para poder ter transferência de elétrons entre eles, para ter a famosa geração de energia elétrica. Aqui é a mesma coisa, eu preciso ter íons livres. Só que depois que eu tenho íons livres, eu vou pegar os cátions e os ânions, que é desses íons, e vou forçar eles a formar uma substância, formar um composto, formar um gás, formar um metal, formar alguma coisa. Pessoal, esse processo de cátion e ânion que vai formar alguma substância não é espontâneo. Eu vou forçar isso aqui. Então, eu vou ensinar duas coisas aqui, ó. Primeiro, o princípio é ter íons livres, tá? Então, vou pegar uma substância iônica, né? Quase 90%, aliás, quase 100% da eletrólise é de substância iônica. Primeiro, se você quer área militar, corre para lá que eu garanto qualidade para você. Se você quer um curso de química básica, tá lá. Você quer aprender todos os conceitos, todos os fundamentos da química, corre lá que você vai aprender. São mais de 90 videoaulas, resolução de exercício pra caramba, resolução de provas, WhatsApp para tirar as dúvidas comigo. Cara, show de bola, top. Fora que o layout do site ficou assim sensacional. Coisa. E eu vou separar em íons. Lembra que substância iônica já tem íons formados. Eu só vou separar eles. E eu separo de duas formas. Ou eu vou fundir ela, ou seja, não vou colocar água, vou fundir. Eu vou levar uma temperatura muito alta, por isso que eu usei esse delta. E quando a gente não usa água, a gente chama de eletrólise ígnea. Aí eu vou ter os meus íons, o meu cátion fundido, líquido, e o meu ânion fundido, líquido. Pronto. Daqui eu vou começar partindo do quê? Esse A, ele vai formar uma substância, que não me interessa qual o quê. E esse B vai formar outra substância que agora não me interessa. E esse processo desse cátion produzindo essa substância, desse ânion produzindo essa substância, não é espontâneo. Por quê? Pessoal, quando eu coloco e fundo ele, ou eu coloco em água e eu separo em íons, é um processo espontâneo, tranquilo. Então daqui, para poder produzir outras substâncias, eu preciso forçar. Então por isso que a eletrólise, ela é um processo não espontâneo, beleza? De formação de substâncias a partir dos íons livres. Por isso que eu preciso ter íons livres.
Se eu coloco essa substância em água aquosa, eu vou ter também as minhas substâncias, meus íons A aquoso e B aquoso. Professor, não é mais fácil fazer aquosa sempre, porque é só colocar água e eu já tenho a formação de íons, né? Muito mais fácil, porque aqui eu preciso de temperatura, vai ter um gasto econômico. De certa forma, sim, só que tem um problema. Quando eu faço a água, sabe o que a água faz? Ela também produz os seus íons. E vai ter uma competição entre dois cátions em 2 ânions. Por quê? Quando eu vou pegar essa parte positiva e transformar em uma substância, as duas não transformam ao mesmo tempo. Uma vai ter uma preferência. E esse negativo aqui, o ânion, também vai ter uma preferência. Então, ou seja, quando eu coloco em água, vai ter uma competição entre as cargas. Então, às vezes é mais viável fazer a fundição, tá? Mas nós vamos ver isso aqui na próxima videoaula, eletrólise aquosa, lógico, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que se eu não uso água, eu chamo de eletrólise ígnea, é o que a gente vai ver agora. E se a gente coloca água, vai ter uma eletrólise aquosa, que vai ter uma competição entre íons. Então você já liga a chave aí para a gente entender a partir daí. Então tá bom, pessoal. Então o que acontece? Geralmente, pessoal, a parte positiva forma metal. Então eu vou colocar aqui, ó, geralmente as partes positivas formam metais, exceto o hidrogênio, H+, que a gente sabe que ele forma o gás hidrogênio, tá? Os negativos, geralmente, eles formam gás, tá? Então, ou seja, se eu quiser pegar a parte metálica, vem do positivo e a parte gasosa vem do negativo. 90% das vezes é assim, você vai ver quando você faz o exercício, essa dica vai te ajudar muito. Quer ver? Eu vou fazer uma eletrólise do sal de cozinha, ígnea. Então, se é ígnea, primeira coisa, eu vou ter os íons livres, eu preciso ter esses íons livres. E como que eu tenho? Como é ígnea, eu vou derreter. Então, eu vou colocar um aquecimento, vai produzir o Na+, líquido, e vai produzir o cloreto, né, menos líquido. Pessoal, isso aqui ó, vai formar o quê? Metal. O metal sódio e o gás cloro. Pronto, eu já sei as substâncias que vão ser formadas. Metal sódio e gás cloro. Se eu coloco outra substância, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, MgCl2. Eu vou formar o quê? O gás cloro e o metal magnésio. Se eu pego, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, fluoreto de cobre. Pessoal, se eu pegar aqui, ó, o fluoreto de cobre, eu vou produzir o quê? O metal cobre e o gás flúor. Tá vendo? É como que eu já faço a minha percepção rápida da produção de substâncias. Mas aqui o importante é o que, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o Na mais o Cl menos, é onde eu vou basear aqui. Esse é meu primeiro passo, é ter meus íons livres, que é a dissociação iônica. O 2 é a oxirredução. Eu vou ter o Na+. Pessoal, o Na+ é cátion, ele é falta de elétrons. Ele vai sofrer oxidação ou redução. Pessoal, pensa, se ele está com falta de elétrons, ele não tem como doar elétrons, ele só pode ganhar elétrons. Então, se ele ganha elétrons, ele vai produzir uma reação de quê? Se ele ganha elétrons, ele vai ganhar uma reação de quê? De redução. Por quê? Olha aqui, ó. Ele ganhou esse elétron. Então, a carga mais 1 com elétron, ó, carga mais 1 do sódio. Mais esse elétron aqui, que é menos 1. Dá 0. Então, a carga total aqui é 0. Ok? Isso aqui, ó, olha o NOx. O NOx está diminuindo, está indo de 1 para 0. Se está diminuindo, então está sofrendo um processo de redução, tá? Pessoal, esse é um processo de redução. Ou seja, então quer dizer que as partes positivas, geralmente, exceto o hidrogênio que forma gás, as partes positivas que formam metais, eles vão formar por redução. Consequentemente, o negativo forma oxidação. Quer ver? Pessoal, o cloro, desculpa, ele está com excesso de elétrons. Então, ele não vai ganhar elétrons, ele vai perder esses elétrons. Então, como que ele vai perder? Lembra que perder, a gente coloca onde? No produto.
Então ele vai perder, desculpa, ele vai perder esse elétron. Não existe Cl, né, pessoal? Existe o gás cloro, Cl2. Então olha aqui que bacana, ó. Cl tá perdendo, quer ver como que tá perdendo, ó? Ele tá indo de -1 para 0, tá ficando mais positivo. Ou seja, o NOx está aumentando. Se está aumentando, ele está sofrendo uma oxidação. Então quer dizer que esse processo aqui, ó, ele é de oxidação. Ou seja, o processo do ânion virar um gás é um processo de redução. Por quê? De oxidação. Por quê? Porque ele perde elétron. Vou balancear aqui, porque aqui eu tenho um cloro 2. Então vou, ó, multiplicar aqui por 2. Tem que tomar cuidado, porque tem que fazer o balanço de cargas também, porque agora eu tenho 2 elétrons, ó. Porque eu tenho 2 cloretos, né? Ó, eu tenho 2 cloretos. Então a carga é -2. E aqui só tá 1. Então também balancei aqui, ó, 2. Pronto. Formei isso aqui. Não vou trabalhar com semi-reações por enquanto. Eu quero que você entenda o terceiro passo, que é a minha montagem. Fiz a minha cuba eletrolítica, tá? Coloquei um eletrodo aqui, ó. Olha os nomes diferentes. Esse eletrodo aqui, ele pode ser de grafite, tem que ser inerte, ele não pode reagir. Porque se ele reagir, ele vai atrapalhar isso aqui tudo. Então, a princípio, ele não vai reagir. O grafite é um deles que não reage. Pessoal, peguei um gerador de energia, uma bateria. Se eu liguei aqui no polo negativo, então quer dizer que aqui é negativo, lógico. E aqui é o polo positivo. Pessoal, esse polo negativo, ele vai atrair o quê? Cargas positivas, lógico. E quem são as cargas positivas aqui? É o sódio. Então aqui, ó, vai vir os íons sódio e vai fazer o que naquela barra negativa? Forçando, porque isso aqui, ó, é forçado, tá? Isso aqui é uma reação forçada. Eu vou forçar esse sódio a ganhar um elétron, porque ele não quer, ele quer perder, né? Ele vai ganhar esse elétron formando metal sódio. Então, aqui, ó, nessa barra aqui, ó, vai haver uma deposição de metal sódio. Então, nessa barra aqui, ó, quando eu tiro ela, eu tenho metal sódio, que é caro, é difícil de tirar na natureza, e eu posso usar para várias aplicações. E ele vem do sal de cozinha, olha que bacana. E aqui, ó, como aqui é positivo, ó, ele vai atrair, lógico, o que é negativo. Então, o que acontece aqui? Vai surgir o quê? Bolhas, lógico, isso aqui dentro de uma solução, tá, pessoal? Coloca dentro de uma solução, que é a do próprio sal de cozinha, porque está derretido. Né? Se fosse água, teria água também. Então ele começa o que? A borbulhar aqui. O que é esse borbulhar, pessoal? É o meu gás cloro borbulhando de um lado. Beleza? Isso aqui, ó, que esse gás cloro eu posso produzir o quê? Água sanitária, por exemplo. Beleza? Eu posso usar produto para piscina. Posso usar para os alvejantes. Não só água sanitária, né? Mas vamos colocar mais amplo. Beleza? Então, pessoal, esse negativo aqui atraiu o quê? O positivo. Aí nós vamos fazer um paralelo com a pilha muito grande. Quando eu falei que, ó, lembra lá da pilha? Que é o pipocar. O que eu falei lá na pilha? Pilha do polo positivo, no caso sofre redução. Pessoal, na eletrólise é a mesma coisa. A única coisa que inverte é o sinal. Ok? Ou seja, esse aqui, ó, vai ser negativo na eletrólise, mas o cado continua sofrendo redução, lógico, tá? Então, ou seja, esse negativo aqui, ó, ele não vai ser o ânodo que lá da pilha, agora ele vai ser o cátodo. Então, ele vai ser o cátodo. Professor, por quê? Ué, porque o negativo vai atrair o quê? Cátions, então ele é cátodo. Esse positivo, ele é o ânodo, por quê? Porque ele vai atrair as partículas negativas, por isso que ele é ânodo, tá? Então, esse é o cátodo, esse é o ânodo. E o cátodo continua sofrendo o quê? Redução. Normal, a mesma coisa aqui, ó. Então, o cátodo sofre redução, que realmente é o que está acontecendo com o sódio. Redução. E aqui, ó, sofre o quê? Oxidação,
que é a mesma coisa. Beleza?